Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também, a nossa saudação. É sempre bom a gente estar aqui reunido no nosso encontro semanal. E a gente fica muito feliz em rever todos vocês. Algumas pessoas são novas, é a primeira vez que estão vindo aqui na casa, e a gente dá as boas-vindas. E se tiverem mais alguma dúvida, além do que nós vamos falar aqui, por favor, dirijam-se a nós ou qualquer trabalhador. Mas sejam bem-vindos que estão chegando aqui pela primeira vez. Recadinhos da casa, pessoal. Palestras todos os dias, e domingo, especial evangelização infantil, e sexta-feira, grupo de atendimento e apoio aos dependentes químicos. Recados mais importantes que a gente tem aqui: no próximo domingo, dia 8 de novembro, nós vamos ter aqui às 10 horas da manhã uma palestra especial promovida pela USE Santana, a União das Sociedades Espíritas de Santana. É um ciclo de palestras, pessoal. Essa palestra está sendo dada em vários centros. Foi dada no Manuel Bento, foi dada no Alta de Souza, foi dada aqui no Núcleo de Áurea, vários centros de espírito. E no próximo domingo é a vez aqui da Casa do Caminho Santana. Então ficam todos convidados, quem puder vir. O tema é as várias formas de amar, e o palestrante é o Afonso Moreira Júnior, e vai também ter uma apresentação do Coral de Luz. Então a gente pede quem puder e gostar de vir participar, domingo às 10 horas da manhã. Assistência social, pessoal, fica ainda o convite para todos: lanche na rua, todos os sábados, às 17 horas, o grupo do Daniel, que sai para as ruas. Quem quiser vir conhecer, participar, não precisa trazer nada, venha só com boa vontade, com amor, se apresente aqui, sábado às 17 horas, e conheça o trabalho, e saia com o nosso grupo. Bom? E a respeito da assistência social nas cestas básicas, na semana, não nesse sábado próximo, no outro dia 14, nós vamos fazer a entrega das 72 cestas para as famílias, 36 nesse mês, 36 para o próximo. E esse mês nós estamos precisando muito, olha, de quase tudo, viu, pessoal? Leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinhas, feijão e sal. Então, a gente teve até um depósito agora, eu não sei se é por causa dos feriados ou fim do mês, alguma coisa, o depósito está extremamente vazio. Isso deixou a gente muito preocupado. Então, quem puder trazer alguma coisa, a gente agradece muito pelas nossas famílias. Sobre os kits de Natal, felizmente, a gente conseguiu distribuir, foram 125 crianças que a gente fez o cartãozinho. Já estão todos distribuídos, graças a Deus. Só tem uma parcela que vai ser ainda, provavelmente, das famílias lá do atendimento na rua, que talvez a gente também vá fazer o atendimento. A gente está ainda estudando essa parte. Mas a gente agradece muito a participação. Só. Vamos começar, então. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos, serenar um pouco os nossos ânimos, apaziguar os nossos pensamentos. Para isso, vamos imaginar a figura de Jesus aqui à nossa frente, com seus braços estendidos, sempre com todo o seu amor, o seu carinho, a sua bondade, irradiada sobre nós. E junto com Ele, também nos envolvendo, todos os nossos queridos amigos espirituais, que estão aqui, desde que chegamos a esta casa. Eles também nos abraçam, nos acolhem, com muito amor e carinho. E assim serenando os nossos corações, os nossos sentimentos. Vamos nos tornar receptivos a tudo aquilo que viemos buscar, pois o Pai, na sua bendita misericórdia,
sempre nos supre não do que pedimos, mas sim daquilo do que realmente necessitamos. E assim, mais serenos, apaziguados, bem receptivos para esse novo estudo, para esse novo aprendizado que vamos ter. Vamos receber com muito carinho a nossa querida amiga Simone, que hoje vai falar sobre um tema muito especial, as emoções, que é baseado no livro da Sueli Causa Schubert, Jesus e a Inteligência Emocional. Seja bem-vinda, Simone. Baixinho. Boa noite a todos. De novo, muito bem-vindos à casa. E eu não sei para vocês, mas como o nosso tema de hoje é emoções, a gente começa falando, acho que um pouco do que a gente faz quando entra aqui, né? Quando a gente chega uns minutos antes, quando a gente faz a prece, quando a gente deixa aquele turbilhão de angústias de lado, vamos colocar assim, né? Para que a gente possa ter uns minutos de paz aqui. Quando a gente faz a nossa prece inicial, que ele pede que a gente serene os nossos corações, a gente está, nesse momento, fazendo do que a gente vai falar hoje, que é o controle, ou a adaptação, ou a nossa relação com as emoções. Por isso que entrar numa casa espírita é tão gostoso, ou num templo de oração. A gente quase passa por uma espécie de fotossíntese, né? Nessas emoções que a gente traz, a gente deixa aquele lado mais poluído, mais contaminado lá fora, e procura se encher de outras energias que a gente encontra dentro da casa. E é disso que a gente vai falar, de emoções. O texto ele é muito amplo, né? Daria para muita coisa, porque ele tem muitos desdobramentos, mas a gente vai falar do básico que o texto trata, e aí depois, se precisar, a gente amplia. O texto trata, como eu falei, das emoções, e ele começa com a definição de emoções. O que são emoções? E ela vai trazer uma definição de dicionário, mas também definições que a psicologia, principalmente a psicologia transpessoal, que a Joana de Ângeles tanto veicula, tanto trabalha, vai colocar. Para ela, ou dentro desse conceito, emoções são todo tipo de sentimento que movimentam dentro da nossa mente qualquer tipo de reação, causam qualquer tipo de movimentação, nos tiram, nos sacodem da situação onde a gente está, nos fazem mexer. Com essa definição no coração, a gente começa a ver que as emoções tanto podem nos mover, nos movimentar, nos mexer para coisas ruins, quanto pode nos movimentar para situações melhores. De qualquer forma, ela não deixa a gente passar impune, não deixa a gente ficar numa situação neutra. E o texto nos levanta a seguinte questão: já que a gente pode trabalhar as emoções ou ser trabalhado por elas, tanto para bem quanto para mal, no que consistiria as emoções voltadas para o bem e no que consistiria as emoções voltadas para o mal. E que papel eu tenho na distribuição, no controle, no comando dessas emoções numa direção ou em outra. E ela faz o seguinte paralelo. Ela diz o seguinte: nós nascemos com virtudes e vícios, muito mais vícios do que virtudes. Pensando bem, quase nenhuma virtude e um mundaréu de vícios. A gente nasce com essa bagagem, tentando ver se quando a gente desencarna, a gente deu uma equilibrada nessa balança um pouquinho mais. Para ela, as virtudes são as emoções em equilíbrio. Tudo aquilo que me deixa equilibrado diante das situações. Tudo aquilo que eu consigo burilar dentro de mim. Tudo aquilo que não fala pelo excesso. Tudo aquilo que transforma em conquista um estado de espírito. A gente sempre fala, né, nas casas espíritas, nas palestras, a gente ouve muito. Virtude é algo que é seu, e se você tem, ela nunca mais desaparece. Por isso que a gente sempre brinca: eu perdi a paciência, você não perdeu. Porque se você perdeu é porque você não tem. Se você tem, se ela é sua, como qualquer virtude, ela é sua. O que nós fazemos nas existências é passar por oscilações. Ora eu tenho paciência, ora não. Ora eu consigo perdoar, ora não. Porque nós estamos em processo de aprendizado. Mas, enfim, a virtude é essa circunstância
onde eu consigo ter essas emoções sob equilíbrio. Eu domino as emoções e não sou dominado por elas. No lado oposto, como diz a Sueli Caldas Schubert, nós temos os vícios, que é exatamente o oposto. É o descontrole. É a emoção em descontrole. É a emoção. E o que é estar em descontrole? Ela manda em você e você não nela. Você está à mercê dela. A ira, que é, né, o descontrole da emoção mais agressiva, mesmo o amor, na concepção ainda rasteira que a gente tem, não o amor divino, mas o amor que a gente acha que é amor, também pode se converter num vício, quando ele se transforma em posse, quando ele se transforma em circunstâncias que não são dele, mas que nós admitimos como se fosse. Porque como nós ainda não conhecemos as virtudes, a gente também, o amor é uma delas, talvez a mais sublime, a gente não conhece, não. A gente tem pequenas aproximações, né? O amor filial, o amor materno, o amor entre casais, o amor entre amigos. A gente mais ou menos vai tateando alguns aprendizados. Então, os vícios são aquelas circunstâncias onde eu não tenho controle sobre aquilo que eu sinto e, obviamente, não tenho controle sobre aquilo que eu falo. Se eu não tenho controle, são os vícios ou as emoções em descontrole que fazem com que eu depois me arrependa. Aquelas circunstâncias que a gente vai levar para várias vidas, elas começaram com vícios, emoções descontroladas. O Emmanuel tem uma frase, o Emmanuel é muito... Aconselho vocês a lerem sempre que puderem o Emmanuel. Ele é muito contundente nas falas dele, ele não tem muito pano quente quando ele fala as coisas. Eu gosto bastante de espíritos assim, muito cirúrgicos. E ele diz assim, que mais de 90%, ele fala para o Chico, das obsessões que nós temos hoje no planeta, elas foram geradas lá atrás, em vários momentos, por emoções em descontrole, por sentimentos. Hoje nós vivemos processos obsessivos gerados por sentimentos que nós causamos, que nós sofremos, sentimentos em descontrole, e que agora nós estamos colhendo o fruto. Se vocês pensarem, boa parte das obsessões começaram lá atrás com um amor que descambou, com uma confiança que foi perdida, algum sentimento você mexeu ou mexeram com você. Por isso, é importante que daqui para frente, sabendo disso, a gente possa tentar administrar para que não tenha mais. Mas o Emmanuel é muito contundente em alertar o perigo dos sentimentos, das emoções em descontrole. E nós somos chamados a isso de tal forma que muitos de nós carregamos por encarnações inteiras esses vícios, esses descontroles, que muitas vezes se transformam em distúrbios patológicos. A criatura leva para várias encarnações medos, angústias, autopiedade, fraquezas, sentimentos de culpa, que vão nos trazendo muitas dificuldades, mais do que a gente precisaria, às vezes, enfrentar. E se a gente está convivendo com pessoas que ainda nos lembram mais ainda desses desequilíbrios, a gente fica mais à mercê dos sentimentos, não à mercê do outro. Porque o outro está no caminho para nos lembrar as falhas que nós temos, as questões que nós temos que resolver. Mas Deus é bondoso, né? Ele não coloca só, entre aspas, inimigos no seu caminho. Ele coloca amigos, pessoas queridas, que vão tentar nos organizar para que a gente possa ficar de pé. E são esses amigos que, por causa deles, eles são os nossos primeiros convites para a mudança. Aí a gente sempre fala, né? O obsessor, ele te convida. Ele convida sim. Mas antes tem um amigo, tem a pessoa querida que vai dizer para você, olha, você está me ofendendo. Você está sendo muito egoísta. E justamente porque a gente gosta demais, a gente procura mudar. Esse é o primeiro convite. Aí não dá certo, porque a gente nunca aceita o convite mais fraterno. Aí vem um outro convite, sempre um convite. Daquelas criaturas que estão no nosso caminho e que não estão muito preocupadas em botar pano quente na situação. Eles querem te alertar, na forma de ofensas, julgamentos e agressões, que você não está no bom caminho, que você ainda carrega vícios. E faz questão de externá-los, mostrá-los em público, para que você possa, se souber, modificar-se. Então, tudo são convites. A gente lembra, eu espero que ninguém aqui tenha essa noção, né? Às vezes as pessoas entram numa casa espírita e acham que trabalhador das mais variadas estirpes, palestrante, passista, enfim, qualquer pessoa, são criaturas à beira da santidade. Eu espero que ninguém tenha essa noção, pelo amor de Jeová.
por favor. Sabe por quê, gente? Porque acaba sendo quase ofensivo para nós, para as nossas tentativas. Nós, frequentadores, trabalhadores, porque você vai lá para fora, fala assim, eu sou espírita. E aí, menino, você não pode ter um espirro de caminhar trocado. E a gente está na jornada. Estar na jornada significa que a gente tem conhecimento. Ser espírita, a definição do Kardec é dizer assim, aquela criatura que tenta todos os dias ser melhor do que ela foi no dia anterior. É isso que é o seu espírita. Aquele que tem consciência das limitações, dos vícios e tenta fazer diferente. Esse é o espírita. Então você sai e diz que é espírita, assim, uma série de coisas é colocada no seu caminho quase como uma imposição. Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode falar, você não pode, porque você é espírita. Ah, mas você está julgando, você está ficando nervoso comigo, mas você é espírita. Então, gente, a gente fica nervoso, a gente cai, a gente, às vezes, fala, nem sempre consegue fazer. Mas o que nos caracteriza como espíritas e como cristãos que somos, é a busca todos os dias de deixar para trás vícios e se aproximar de virtudes. É exatamente isso que nós somos. Criaturas que tentam. Criaturas que tentam e que procuram de todas as maneiras possíveis controlar essas emoções. O que não quer dizer que sempre consiga. Quer dizer que a gente se policia ao máximo. Porque a gente sabe que no momento de rompante, de descontrole dessas emoções, a gente contamina os outros e contamina a nossa própria jornada depois. A gente tem essa noção. É claro que quanto mais noção a gente tem, mais criaturas doces e suaves são colocadas no nosso caminho. Que é para ver se a gente consegue mesmo. E a gente se pega caindo. Porque é isso mesmo, a gente é feito disso. O que a gente não é feito? De parar. A gente não é feito de desistir. A gente não é feito de ficar naquela circunstância de não vou tentar. A gente não é feito de dizer que eu nasci assim. A gente brinca, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Se o meu grito, se a minha agressão verbal ofende a Mônica, é porque a Mônica é suscetível, não é porque eu grito. Se o meu jeito franco de falar ofende a Cida, eu sou franca. Ela é que é. Os nossos vícios não devem impedir que nós os vejamos. Sabe qual é o vício ou o descontrole emocional que mais nos impede de ver a ele próprio e aos outros vícios? O orgulho. Esse é o vício mais capcioso que nós trazemos. Por isso Jesus lá atrás alertou o tempo inteiro sobre a lei do amor, sobre a lei da prática da caridade, sobre a lei daquilo que nós temos que construir através do que o Espiritismo vai mostrar quase 2000 anos depois, através da razão. Um amor que está aliado ao entendimento, e entendimento que está aliado à prática. A prática que é a nossa única salvação, gente. A prática daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer para o outro. Porque também tem essa, né? A gente ouve nas palestras dizendo que a gente tem que ajudar o próximo nos problemas dos outros. Mas o mais próximo sou sempre eu, então eu sempre quero que os outros resolvam o meu problema primeiro. E a gente disputa problemas. Então eu sento para contar da minha dor de cabeça, ela vai falar da dor de estômago dela. Nós não estamos disputando. Nós estamos aqui não para competir uns com os outros, mas para ampararmos uns aos outros. A minha dor de cabeça só vai desaparecer quando eu for útil ao Rudai. Se eu não for, se eu continuar encerrada em mim, essa dor de cabeça aumenta, porque ela vai se transformar num egoísmo enorme. Mas o egoísmo faz a gente ver, o orgulho não. O orgulho, ele é autodesculpante. Ele vai mostrar no outro aquilo que eu gostaria de ver, que deveria ver em mim, mas que eu projeto no outro. O orgulho tem sempre o mais. Não é que eu sou agressiva, é ela que é sensível. Não é que eu não sou caridoso, mas eu vou dar uma cesta básica para ela, o que ela vai fazer com isso? Vai vender? Vai comprar drogas? Eu adoro essa. Gente, o orgulho impede a gente de ser o que a gente nasceu para ser, que é a centelha divina. O orgulho impede que eu olhe a cada criatura com a mesma necessidade que eu tenho. O orgulho impede a gente de ver o tanto de virtude que a gente está perdendo
todos os dias de conquistar? Porque a gente não faz a nossa parte. O orgulho impede a gente de crescer como intelecto, como coração, e impede a gente de ver que aquilo que a gente acha que tem, que já é, não é não, e que a gente precisa trabalhar muito. O orgulho, ele é irmão próximo da preguiça. Aquilo que a gente fala que já tem, não, mas eu já sou caridoso, eu perdoo. E eu sempre lembro o seguinte, já que ninguém me acredita mesmo quando eu falo que ninguém perdoa, vamos para o básico. O nosso modelo nesse planeta, os Espíritos falam na questão 671 e 305 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo mais importante que nós temos nesse planeta? O maior exemplo que nós temos em termos de acúmulo de virtudes é Jesus. Se ele é o nosso exemplo, é para ele que a gente tem que ir. Fazer igual, tentar nos aproximar, pensar, vivenciar o que ele vivenciou. Então, os Espíritos são claros. Não dá para passar a canto algum se você não passar primeiro pelas virtudes que o Cristo colocava. E o próprio Cristo alertou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não fizer o que eu estou fazendo e falando, não tem como você melhorar. Então, se o nosso modelo é o Cristo, você fala para mim que perdoa, eu devolvo a pergunta. Perdoa como Cristo? Você perdoa exatamente nas circunstâncias que ele viveu, o que ele sofreu, as companhias que ele teve que se movimentar? Você perdoa como ele? Se não, você ainda não perdoa. Você está em tentativas. Da mesma forma, você é caridoso como ele foi? Você era capaz de fazer o que ele fez por pessoas que ele sabia de antemão que não fariam bom uso do que ele estava dando e mesmo assim deu? Você é caridoso a esse ponto? Ou você julga o que a pessoa vai fazer com aquilo que você dá? Se nós não temos as virtudes do Cristo, que é o nosso modelo, nós ainda não temos virtudes. Estamos muito próximos, às vezes, temos mais facilidades em relação a uma virtude do que em outra, mas ainda não as temos. Sabe por quê? Vocês já viram o Sermão das Bem-aventuranças, né? Espero que sim, são 9. Singelas bem-aventuranças. Os historiadores acreditam que esse sermão não foi dito de uma vez só. Foi dito em várias conversas de Jesus, até pela profundidade que ele traz de ensinamentos, não poderia ser assimilado tudo de uma vez. E foi reunido na hora do copista colocar, porque todas traziam o mesmo norte. Mas, enfim, as bem-aventuranças, elas são aquisições de virtudes, controle de emoções. Cada uma delas aponta uma virtude para a gente conquistar. Elas vão aumentando, o degrau vai ficando mais difícil, da primeira, mais simples, até a mais complexa. A primeira virtude que ele diz que a gente tem que conquistar, sem a qual as outras ficam impossíveis, é a mais fácil, é a humildade. É a mais fácil. Vocês não queiram saber a última. Se essa é a mais fácil, a gente está com um probleminha. Porque a humildade, ela é o oposto do orgulho. Então, se nós não temos a primeira, ou grande parte dela próximas de nós, teremos muita dificuldade em galgar todas as outras situações. Ele está alertando. O orgulho é impeditivo de tudo. Então, se eu não construir a humildade dentro de mim, todas as outras virtudes desaparecem. Porque se eu não me reconheço humilde, eu não me reconheço falho. Se eu não me reconhecer falho, eu não tenho o que corrigir. Se eu não tenho o que corrigir, eu sou perfeito. Às vezes tem pessoas que se aproximam de mim, enfim, para uma orientação, alguma coisa assim, e sempre falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, tem gente que fala. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou tão bom. Eu tenho a pior família do mundo, eu sou tão bom. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho, tudo uma praga, eu sou tão bom. Eu tenho muita vontade de falar assim, olha, tem um setor de reencarnação no céu, reclama lá, você está no planeta errado, meu. Aqui é um lugar de gente que erra, que deve e que quer corrigir. E que se não quiser corrigir, vai corrigir do mesmo jeito. Então, melhor que a gente aprenda logo. Ninguém é tão bom. Poucas pessoas nesse planeta estiveram na condição de dizer que foram próximos da bondade. E essas pessoas, justamente por isso, nunca disseram. Nós, olhando de fora, sabemos que tinham valores impressionantes. Mas eles próprios não sabiam que tinham. Então, duvidem daquelas pessoas que dizem que são. O Emmanuel, no Evangelho de Mateus, se vocês um dia quiserem
eu aconselho a que leiam. O Emmanuel escreveu junto com o Chico, eles calculam que aproximadamente entre 800 a 1.200 textos avulsos que não estão em livros. E uma equipe juntou esses textos avulsos e colocou de acordo com temas. Então, tudo que o Emmanuel falou do Evangelho de Mateus, tudo que o Emmanuel falou do Evangelho de Lucas, e está compilado em livros. No Evangelho de Mateus tem uma passagem e o Emmanuel comenta da seguinte forma: quando a gente achar que está fazendo o bem e ficar se vangloriar disso, né? Olha como eu sou bom, olha que eu adotei uma criança, uma sacolinha, e venho aqui, né, mostrando para todo mundo, olha, eu adotei, hein, essa aqui é minha, essa aqui. Quando eu começar a achar que eu estou fazendo grande coisa, gente, o Emmanuel dá 2 alertas. A maioria das vezes que a gente faz o bem, a gente é muito assessorado por bons espíritos. Eles estão te dando oportunidade, te botando de pé, te ajudando, liberando toda a situação para que você possa ser útil. Então, grande parte do mérito é deles. Segundo, quando a gente efetivamente estiver fazendo o bem, a gente não vai saber que está fazendo. Porque aquilo já vai ter introjetado em nós. Nós já vamos ser bem. O Chico, muitas vezes as pessoas falavam para ele, nossa, que legal que você está fazendo, olha quantas famílias você está ajudando, olha como você está sendo caridoso. E ele dizia, não, eu não estou sendo nada, porque para ele aquilo era tão natural que ele não via aquilo como algo a mais. Quando a gente não vê como algo a mais, aquele algo a mais já é seu. É a virtude que a gente adquiriu. É o controle das emoções. É aquilo que o Espiritismo apresenta e acrescenta o tempo inteiro. Pratique o bem, porque fora da caridade não tem salvação. Não é fora do Espiritismo. Infelizmente ou felizmente, rótulos não salvam ninguém. O que nos salva, o que nos torna melhores. Eu estava falando isso hoje com um amigo muito querido, que está passando por uma doença muito complicada. E eu estava falando exatamente isso. Não nos salva absolutamente nada. Nos salva o bem que eu deixei e o bem que eu levo. O que eu vou levar do outro lado? O que eu vou distribuir do outro lado? O que eu sou, afinal? Eu não sou centelha divina, eu não sou uma criatura que traz luz, que deveria trazer, pelo menos. Então é isso que eu vou levar. É o esforço que eu faço todos os dias para ser melhor. Mas como diz uma amiga muito querida, que deve estar assistindo, ela sempre diz o seguinte, eu sempre lembro as pessoas, é muito bom a gente tentar, a gente tem que tentar mesmo, cai, levanta, tenta, e ela acrescenta. Mas chega uma hora que a gente precisa conseguir, né? Só tentar não funciona. Porque senão a gente fica na base da tentativa. Não, eu estou tentando. Mas o quanto essa tentativa for efetiva, ela tem que se transformar num fato. Então não basta só tentar ser paciente, é preciso ser paciente. Não basta só tentar ser humilde. Como disse uma conhecida, ela sempre fala assim, eu estou rezando muito por fulano, que eu não gosto. E eu falo, você está conseguindo? Tem dias que eu consigo, mas tem dias que ele não colabora. Gente, ele não vai colaborar, tá? Assim, a gente faz a nossa prece, independente do outro ser bonzinho ou não. Independente dele facilitar a sua vida ou não. Isso é um exercício nosso, do coração nosso. É por nós que a gente faz. O bem que a gente faz retorna para nós. E retorna de uma maneira que a física quântica agora está entendendo, que é em termos de fluidos, né? Antes a gente falava pensar em física quântica era quase um absurdo. Mas hoje a física quântica está caminhando dentro da ciência para comprovar aquilo que o Espiritismo lá atrás já anunciou. Tudo é sentimento, tudo é fluido, tudo é emoção que eu transmito e recebo. Mas não é só bater no Luiz e voltar. A coisa é mais interessante. Eu emito coisas boas para o Luiz. Até chegar essas ondas, esses fluidos, esse magnetismo em cima do Luiz, todos os espíritos bons, que estão na mesma frequência, vão potencializando essas vibrações até chegar no Luiz. Então vai chegar no Luiz muito bem. Maior até do que eu desejei. Quando não é um bate-volta, não é ação e reação, quando voltar para mim, volta fazendo o mesmo percurso. Fez o bem ao Luiz, foi potencializado, volta sendo potencializado também. Todo mundo do bem se junta naquelas vibrações. O mal também. Se eu desejei o mal, ele vai chegar nele, potencializado por todas as criaturas que estão na mesma frequência. Ruins também, ou momentaneamente ruins. Vai chegar nele e vai voltar para mim. Do jeito que eu doei, o mesmo sentimento ruinzinho, não, ele vai voltar dobrado, porque ele volta potencializado com tudo que ele encontrou no caminho. Por isso Jesus dizia, é sábio a gente perdoar.
nem que não seja pelo outro, é sábio, gente. Sábio no sentido assim, o maior beneficiado sou eu. E olha, o perdão também é uma virtude. E como toda boa virtude, a gente ainda não tem. Eu sempre falo que perdão é assim. A pessoa fez algo a você. Enquanto esse algo ainda estiver retumbando na sua cabeça, ainda não teve perdão. Quando você for capaz, e essa fala não é minha, essa fala é da Joana de Ângeles. Quando você for capaz de olhar para aquela pessoa e ela efetivamente, de alguma forma, te pedir desculpa e você disser do quê? Não houve o quê? Não lembro do que você não fez absolutamente nada. Quando a gente chegar nesse ponto, houve o perdão. Até lá, não. Então, esse papo de que eu perdoo, mas não quero ver. Perdoo, mas não faz de novo. Não. O mais é orgulho. Toda vez que tem uma explicação, é orgulho. Eu perdoo. Significa que eu não vejo mais naquela situação motivo para qualquer coisa que não seja isso. E a gente sempre lembra, né? O mundo feliz, ele é feliz não é à toa, né? É porque não tem perdão. Porque não teve ofensa. E a gente não consegue nem imaginar um mundo com perdão. Imagina você imaginar um mundo sem perdão. Porque não houve agravo. Se não houve agravo, não há o que perdoar. Então nós ainda trazemos muitas dificuldades no caminho. Porque ainda somos muito agarrados a essas emoções e nos deixamos contaminar por elas. E carregamos por séculos e séculos encarnações uma atrás da outra. Essa falta de controle que nós trazemos a respeito das emoções. Transformar as emoções em sentimentos burilados, em equilíbrio, em tudo que possa fazer o outro feliz e a mim também, a tudo que possa levar o amor ao outro e o alto amor a mim, porque afinal de contas, esse é o mandamento que Cristo deixou, não foi? Ele resumiu tudo, todas as leis e os profetas. O que ele está falando quando ele fala, eu te dou 2 mandamentos que resumem as leis e os profetas? Que leis e que profetas ele está falando? Ele está dizendo que ele pegou todo o Antigo Testamento, colocou em 2 frases. Tudo que os profetas disseram, ele resumiu em 2 palavras. 2 questões. Ame a Deus e ame ao próximo. E a gente ainda pode condensar mais ainda. Ame a Deus. Se você ama a Deus, o próximo tem Deus. Então eu tenho que amar o próximo. Se eu efetivamente amo a Deus, eu não posso olhar Deus para cima. Eu tenho que olhar Deus na Cida. Mas olhar na Cida é tão bom, cara, porque eu gosto dela. Então, é bom. É bom amar a Deus dentro de uma casa espírita. A gente gosta de todo mundo. Todo mundo aqui chega tão bonzinho. Só sorrisos, só alegria, todo mundo é amiguinho. Atravessou a porta ali. Meu, parece um umbral. Passou aquele portal ali, só tem gente, é assustador. Tem vezes que eu vou dar palestra e eu vejo as pessoas, depois que terminam as palestras, saindo. E lá fora já agitados, falando palavrão, gritando, brigando. E eu tenho vontade de falar assim, qual parte você não entendeu? Você acabou de tomar passe, você acabou de ouvir. Né? Então, assim, é muito fácil a gente amar aquilo que a gente gosta, ou no momento em que a gente está aqui, todo mundo voltado. Por que a vibração de uma casa espírita séria é tão boa? Porque ela é formada não só pela espiritualidade superior, mas pelo que a gente traz. Está todo mundo aqui com a mesma ideia, cheinho de problemas, mas com a mesma ideia. Ouvir o Evangelho, se sentir em paz, tomar o seu passe, voltar para casa melhor. Quando os propósitos de todos são o mesmo, a vibração acompanha a mesma toada. Então é fácil a gente amar aqui. Bonito mesmo é amar lá fora. Bonito mesmo é amar aquela pessoa que te lembra todos os dias o quanto você ainda não tem virtudes. Isso que é bonito. Porque como diz um companheiro nosso, amar aquele que ama você não é amor, não. É gratidão. É o primeiro passo do amor. Amar mesmo é mais complicado, é além. E olha, nem aqueles que te fazem o bem você ama de vez em quando. Então a gente ainda tem muito no caminho. Mas o bonito é isso, é ter o caminho, né? O Mia Couto, que não é um escritor espírita, mas que eu tenho verdadeira adoração. Ele diz uma frase muito bonita, exatamente isso. Estar perdido é bom, é sinal que tem caminhos. Então a gente faça as melhores escolhas dentro desses caminhos que nos são colocados.
Graças a Deus. Tema fascinante, né, pessoal? As emoções. Agora um momento de perguntas, dúvidas ou comentários referentes ao tema. Só levantar o dedinho, por favor. Está todo mundo emocionado. É. Oi, Simone. Como o tema é emoções, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Sabemos que o coração é o órgão que simboliza sentimento e emoção. O que nós poderíamos compreender dessa sentença? A boca fala do que está cheio o coração. Que melhor ficar de boca fechada. A grosso modo, gente, porque assim, o nosso coração ainda é muito sujo, sujo de imperfeições, de mágoas, de tristeza, né? E a gente tem uma tendência a cuidar do que entra, o processo contrário, né, do que o Cristo falou. A gente sempre procura controlar o que entra a boca para, né, adentro, e não fazer o processo contrário. Mas, gente, a gente sempre procura o que é mais fácil, né? Então, é mais fácil que eu faça um jejum físico. Não coma carne na sexta-feira santa. Isso é fácil. Então, é o cuidar do que vai de fora para dentro. Mas o mais difícil, o mais meritório, é cuidar do que você tem no coração, porque do que o teu coração é feito, é aquilo que vai transformar em palavras, gestos, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que você tocar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, tem gente que parece que o que toca brilha, e outros que o que toca apodrece. Tem gente que não parece que não pode ver o bem do outro, menina, é um negócio assustador. Enquanto ele não for lá e botar uma pitadinha de encrenca, ele não tem paz. Isso também é um vício, né? Assim, hoje eu estava conversando com uma amiga, nada ao acaso, né? Alguns temas vão surgindo durante o dia, que é um pouco que a palestra vai colocando. Então, ela fala assim, tem gente que é muito difícil, né? Vício do cigarro, do tabaco, de maneira geral, as drogas, álcool, enfim. Falou, esses são os mais fáceis, porque eles são externos. Duro mesmo é o vício que proporciona todos esses. A raiva, a maledicência, o orgulho, são vícios. A gente desperta do outro lado viciado na ira. Vocês já viram, gente? Tem gente que você soluciona o problema deles, eu estou com um problemão. Aí eu venho para aqui e conto. Aí ele fala, isso é fácil. Eu resolvo para você, está aqui. Se eu tiver vício no problema, eu invento outro. Eu procuro outro. É vício, gente, é químico. A ciência já provou, eu passo a ficar dependente de um problema. E se eu não tenho, efetivamente, algo que me chame a atenção, eu invento. E se eu não consigo encontrar em mim, eu vou encontrar na Mônica. Alguém tem que me proporcionar o alimento, é um vício. Então, a gente precisa decidir, afinal de contas, onde é que a gente quer plugar essas situações. Então, para controlar o que eu tenho dentro de mim, só tem uma coisa, chamada lei do trabalho. Sai da onde você está e vai trabalhar em favor do outro. Ajudar financeiramente alguém a trabalho? É. Um abraço fraterno a alguém que está precisando? É. Um telefonema para aquela pessoa que está precisando ou que você sentiu vontade? É. Ser mais bondoso, mais paciente, dar uma palavra fraterna, tentar ajudar de alguma forma? É. O que não é trabalho? Ficar sentado na sua casa curtindo o seu problema. Isso não é trabalho. Tudo no universo é movimento. Tudo. O que não se movimenta, morre. A água fica parada, ela fica estagnada, o sangue parado, ele coagula. Tudo que é parado é sinônimo de morte. E nós não somos seres mortáveis, vamos dizer assim. Nós somos seres feitos para a imortalidade. Tivemos um começo, mas não vamos ter um fim. Então, tanto melhor, mais rápido eu cuidar de mim, no sentido de movimentação, de melhorar, tanto mais rápido eu me aproximo do Cristo. Senão, a gente vai continuar lidando com o externo, né? Mania nossa de cuidar das consequências. A gente não busca nunca a causa, porque a causa dá mais trabalho. E a gente não quer trabalho. Respondi? E eu lembrando desse tema, né? Eu estava lendo essa semana, antes de passar para você.
Eu lembrei do Herculano Pires, do Ser e a Serenidade. Então, controle da emoção, né? Quando a gente tiver isso, que maravilha, né? Eu ouço ele falando, me dá uma inveja fraterna, filho de uma mãe. Porque ele era a própria serenidade, né? Que maravilha, né? Ele é terrível. As emoções dele. Eu acho que, assim, tem leituras, tem criaturas que deveriam fazer parte do nosso cotidiano literário, para depois se transformar no nosso cotidiano físico, né? Uma vez que a gente leu, pensou, refletiu e vai colocar em prática. Tem autores que são fundamentais. Os meus alunos brincam muito no centro, dizendo que o criado mudo deles é pequeno. E eu sempre coloco livros que são imprescindíveis, esses livros estão aumentando. O criado mudo não cabe. Mas isso não é problema meu, aumenta o criado mudo. Então, Herculano Pires é um dos autores imprescindíveis. Por que eu estou falando isso? O Emmanuel dá uma definição muito bonita do Herculano Pires. Ele diz assim, é o metro que melhor mediu Kardec. Não dá para entender Kardec sem passar por Herculano Pires. E esse controle das emoções, o ser e a serenidade, o espírito e o tempo, são a revisão do cristianismo, todo esse processo que ele faz é impressionantemente bonito e se resume em 3 frases, que eu gosto bastante dele. Eu sempre falo para os meus amigos que eu preciso de várias lápides. Eles estão chegando à conclusão que eles vão ter que colocar lápide no meu nome, da entrada do cemitério até a sepultura, porque cada vez eu descubro uma lápide melhor para colocar. E essa lápide, que eu tenho grande veneração por ela, é uma frase do Herculano, que fala exatamente desse controle, desse entendimento e da nossa fé. Né? Porque, assim, quando a gente entra em equilíbrio, a gente entra em equilíbrio também com a divindade. Equilíbrio das emoções também é equilíbrio do outro. Equilíbrio do Deus em mim, que também está nela, mas também está naquela criatura que eu não gosto. Essas 3 frases do Herculano dizem assim, eu já citei aqui, mas ela é assim, lapidar. Devemos compreender Deus. Devemos colaborar com Deus. E devemos não atrapalhar Deus. Se a gente tiver o equilíbrio das emoções, na primeira, a gente entende que tem coisas que eu não posso fazer. Compete a Deus. Eu tenho que baixar o meu orgulho e entregar para Ele. Tem coisas que é o contrário, só compete a mim. Ele está esperando que eu faça. Eu não posso sentar e esperar que Ele resolva por mim. E a terceira é assim, não põe mais grãozinho nas costas do que você já traz, né? Vamos colaborar. A maioria de nós, além de não resolver o problema que veio combinado para resolver, ainda arruma mais outro. Então não vamos botar mais nenhum. Ai, socorro, que suspiro doído. Obrigada, gente. Mais alguém? Comentário, pergunta? Obrigado, Simone. Obrigada. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, após tanto recebermos já de conhecimento, de energias, do bom amor do Pai, vamos retribuir um pouco. Chegou o momento das nossas vibrações. Vamos nos unir simbolicamente aos queridos amigos espirituais aqui e emanar do nosso eu interno as melhores energias, em primeiro lugar dirigidas a todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas suas próprias residências, ou ainda aqueles que estão nas ruas, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento. Vibremos por eles. Vamos vibrar também por aquele amigo, parente ou familiar que está passando algum tipo de dificuldade, que está desanimado, que está triste, ou está também doente de alguma forma. Vamos mentalizá-lo à nossa frente e emanar sobre ele
todas as nossas melhores energias, junto com as energias dos nossos queridos amigos espirituais. Hoje vamos pedir uma vibração especial por esse nosso lindo planeta. Planeta este que foi criado pelo Pai, por Jesus, que serve hoje de nossa morada. Tão lindo, tão sublime, mas que infelizmente nós ainda temos dificuldades para administrar, para conservá-lo. Vamos envolver esse nosso planeta com as nossas melhores boas energias, fazendo aquilo que a Joana de Anjos pediu tão encarecidamente, que a Simone também falou. Vamos melhorar essa nossa psicosfera, esse nosso meio ambiente espiritual, especialmente no nosso país. Vamos vibrar por nós, pelos dirigentes e por essa nossa terra, com as melhores boas energias. Pai amado, finalizando usando as palavras do André Luiz, todos nós juntos, irmanados nesse sentimento de amor e carinho, te pedimos humildemente. Dai uma luz, uma direção, um caminho a todos aqueles que estão perdidos, sem rumo, na escuridão. Dai um bocadinho de conhecimento, de sabedoria àqueles que estão na ignorância, no desconhecimento. Ajudai e amparai, meu Pai, aqueles que estão nos leitos de dor, nas doenças. Não lhes tire essa dificuldade, esse desafio, mas, Pai, dá-lhes coragem, fé e esperança para seguirem adiante. E, finalmente, meu Pai, te pedimos, suplicamos a paz, a harmonia, que possamos dominar as nossas emoções no sentido do bem, do amor, da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a todos permanecer em silêncio, focados naquilo que vieram buscar, para darmos início então às atividades do passe, aguardando a chamada do nosso irmão. Muita paz a todos.